Nosso universo está cheio de coisas incríveis e aterrorizantes. Você já sabe sobre quasares, buracos negros, matéria escura e assim por diante. Mas e os horrores do espaço dos quais nunca ouvimos falar? Você gostaria de visitar os mundos mais bizarros do universo? E não fui eu que fiz essa lista, mas a própria NASA. Bem-vindo à Galáxia dos Horrores, a incrível coleção de Halloween da NASA. Por favor, junte-se a mim em uma jornada para alguns planetas e me diga qual deles você considera o mais horrível. Aperte o cinto. Nosso primeiro destino é um gigante de gás chamado TRES-2b. Está localizado a 750 anos-luz de nós. Se usássemos uma espaçonave normal, levaríamos cerca de 10 milhões de anos para chegar lá. O TRES-2b orbita uma anã amarela, uma estrela semelhante ao nosso Sol. Também pesa cerca de 1,5 vezes mais que Júpiter. Então, o que há de tão especial nisso? Bem, se você tem medo do escuro, certamente não vai querer visitar esse lugar. É o planeta da noite eterna, o mais escuro de todos os planetas conhecidos por nós. Mas ele não fica tão longe de sua estrela, então por que isso acontece? O fato é que a superfície do TRES-2b reflete a luz ainda menos que o carvão. Por causa disso, parece não haver luz alguma. Se você estivesse voando pela superfície deste planeta, seria como andar com uma venda nos olhos. Oh, espere, na verdade há alguma luz. Um misterioso brilho vermelho profundo envolve a superfície do planeta. Este brilho é criado pela atmosfera ardente, o que torna o TRES-2b um planeta abrasador. O ar lá é ainda mais quente que lava. Ah, mas se você acha isso ruim, deixa eu te mostrar o próximo lugar da nossa jornada de terror. A NASA não estava de brincadeira ao apelidar este. Agora não estamos falando apenas de um planeta, mas de 3 ao mesmo tempo. Eles também ficam bem longe de nós, 2.300 anos-luz do Sol. Poderíamos chegar lá em cerca de 35 milhões de anos. Todos os planetas estão na constelação de Virgem, e cada um é extremamente leve, muito mais leve que a Terra. Esses 3 exoplanetas são chamados de Poltergeist, Draugr, Phobetor. Nomes legais, hein? É porque cada um deles está prestes a se tornar um fantasma. Olha só, eles não giram em torno de uma estrela, mas em torno de um pulsar. Os pulsares são estrelas de nêutrons rotativas com um campo magnético extremamente poderoso. Em palavras simples, são as estrelas que um dia explodiram. Após a explosão, elas geralmente emitem um pulso tão poderoso que faz com que a estrela gire a uma velocidade inimaginável, vários milhares de rotações por segundo. Ao mesmo tempo, elas constantemente emitem impulsos eletromagnéticos que afetam tudo ao seu redor. Então, você provavelmente já adivinhou o que está acontecendo com nossos planetas zumbis. Eles estão lenta e gradualmente sendo destruídos sob a influência gigantesca da radiação. Um dia vão desaparecer sem deixar rastro. Planetas fantasmas orbitando uma estrela morta-viva? Sim, mundo zumbi é um nome apropriado. Também não é de surpreender que os cientistas tenham apelidado esse pulsar de Lich, apesar do longo nome oficial. Bem, pelo menos esses caras estão juntos em sua derradeira dança. Este planeta tem um nome longo, então tenha paciência comigo. HD 189733b. Esse gigante gasoso fica a 65 anos-luz de distância de nós. Levaria cerca de 1 milhão de anos para chegar lá em uma nave espacial. Este planeta é um pouco mais massivo que Júpiter e orbita sozinho sua estrela, uma anã laranja. À primeira vista, pode parecer amigável, uma agradável cor azul e ondas na superfície. Meio que lembra um céu de verão ou espuma nas ondas do mar, certo? Oh, as aparências enganam muito, meu amigo. Esse planeta tem uma agradável cor azul cobalto devido à sua atmosfera nebulosa e queimada, que contém silicatos que condensam quando aquecidos. Em outras palavras, as nuvens deste planeta têm chuva de vidro. Sim, chove cacos de vidro quente aqui. Ah, e se isso não for suficiente, há um vento furioso na superfície, que se move a uma velocidade de 8.690 km por hora. Apenas para comparar, o vento mais rápido da Terra chegou a 408 km por hora, cerca de 20 vezes mais fraco. E por isso centenas de milhares de cacos de vidro correm horizontalmente pela superfície do planeta a uma velocidade vertiginosa. Eu realmente não invejo ninguém que tente pousar lá. Aliás, esse não é o único caso de chuvas estranhas em nosso universo. Por exemplo, chove ferro fundido no planeta Dimidium.
Também podemos falar dos chamados planetas de carbono. Sua existência ainda não foi comprovada, mas se existirem, haveria toneladas de nuvens negras e venenosas, e choveria gasolina pura e asfalto líquido quente. Ah, e também gotas de chuva explodiriam ao tocar a superfície. Ei, nada de especial. Esse milagre cósmico é chamado COI 55b ou Kepler 70b. Um planeta que está muito longe de nós, 4.000 anos-luz. Levaríamos cerca de 70 milhões de anos em uma nave espacial. É 2 vezes mais leve que a Terra e faz um giro completo em torno de sua estrela em apenas algumas horas. Há muito tempo, era um planeta comum, semelhante à Terra, do tamanho de Júpiter, e estava orbitando tranquila e calmamente sua estrela anã vermelha, COI 55. Mas tudo mudou cerca de 700 milhões de anos atrás. Talvez você já tenha ouvido falar que em alguns bilhões de anos, nosso Sol começará a se expandir em uma enorme estrela, absorvendo tudo em seu caminho? Pois esse é o destino das anãs vermelhas. Mais cedo ou mais tarde, elas aumentam, transformando-se em gigantes azuis incrivelmente quentes. A mesma coisa aconteceu com o COI 55. Essa estrela começou a aumentar de tamanho e a aquecer, transformando-se gradualmente em uma gigante azul-branca. Estava pronta para devorar os planetas mais próximos. A vida dentro de sua estrela transformou o COI 55b em uma pedra redonda em brasa. É um dos planetas mais quentes que descobrimos até agora. A temperatura nele chega a 6.650 graus Celsius. É mais quente que o Sol, que é, deixe-me lembrá-lo, uma estrela. E por algum motivo ainda está vivo, e vive como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, o planeta desaparecerá de qualquer maneira. Ele está evaporando lentamente devido à atmosfera incandescente, mas ainda assim, de alguma forma, conseguiu sobreviver à jornada através da estrela, o que não é típico dos planetas, para dizer o mínimo. Eu invejo essa força de vontade. No entanto, nem todos os planetas têm tanta sorte. Alguns estão sendo gradualmente destruídos por suas estrelas, e existe até um sistema inteiro entre eles. WASP-12b. Este último planeta é um triste solitário. Está localizado a 870 anos-luz de nós. A viagem até lá levaria cerca de 25 milhões de anos. Ele é cerca de 1,5 vezes mais massivo que Júpiter. É um planeta muito triste e escuro. Um gigante gasoso condenado, muito semelhante a Júpiter quente, e orbita sozinho a sua estrela. Ao mesmo tempo, está localizado tão perto de sua estrela que seu período orbital leva apenas um dia. É claro que, devido a essa proximidade, a estrela gradualmente absorve o WASP-2b. O calor escaldante da estrela está lentamente destruindo e devorando a atmosfera do planeta. O planeta tem apenas cerca de 10 milhões de anos restantes. Mas o mais interessante é que, por causa desse alongamento, o WASP-2b adquiriu a forma de um ovo. Nem se parece mais com o planeta. Também é muito quente. A temperatura da superfície do gigante gasoso chega a 2.240 graus Celsius. Além disso, um espectrógrafo de origem cósmica, ou COS, descobriu que o planeta troca matéria com sua estrela. Eles estão localizados tão próximos que dão um ao outro parte de seus elementos químicos. Esse é um fenômeno comum em sistemas estelares binários muito próximos, mas esta é a primeira vez que os cientistas viram isso em uma relação estrela-planeta. Que sistemas originais! Para ser honesto, se eu tivesse seguro total, ficaria animado em visitar pelo menos um deles. E você? Por favor, deixe-me saber nos comentários. Uma poderosa explosão de radiação gama que durou apenas meio segundo, mas liberou uma enorme quantidade de energia. Muito mais do que o nosso Sol produziria em 10 bilhões de anos. Esse breve flash iluminou todo o céu. Depois foi substituído por um brilho muito mais suave e duradouro. Os astrônomos examinaram o fenômeno com ondas de raio-x, de rádio, óticas e infravermelhas. Acontece que estavam vendo um magnetar recém-nascido pela primeira vez. Provavelmente foi formado a partir da fusão de 2 estrelas de nêutrons, que resultou em uma quilonova, uma das maiores e mais brilhantes explosões estelares. Sua luz finalmente alcançou nosso planeta em 22 de maio de 2020. Imagine uma estrela massiva, com pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol, chegando ao fim de sua vida. Pode ser que seu combustível nuclear tenha acabado. Se isso acontece, a estrela começa a esfriar. A pressão interna cai e a gravidade começa a apertar para dentro.
E então, mais de 1 milhão de vezes a massa do nosso planeta entra em colapso em 15 segundos. Isso acontece tão rápido que uma enorme onda de choque faz com que a parte externa da estrela exploda, produzindo uma luz ofuscante. Essa poderosa explosão é chamada de supernova. O que ficou para trás foi um núcleo incrivelmente denso com uma enorme nuvem de gás quente chamada nebulosa que se expande ao seu redor. Se a estrela tiver massa suficiente, mais de 10 vezes o tamanho do Sol, é provável que se transforme em um buraco negro. Caso contrário, ela se transforma em uma estrela de nêutrons, que é basicamente um núcleo gigante, a parte central de um átomo. Essas estrelas são compostas principalmente de nêutrons e raramente têm mais de 32 km de diâmetro. Para efeito de comparação, nosso Sol tem quase 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, o que equivale a 109 terras colocadas lado a lado. Mas não se deixe enganar por esse tamanho relativamente pequeno. Qualquer estrela de nêutrons é pelo menos 1,5 vezes mais pesada que o nosso Sol e tem um campo magnético intenso. Se você recolher apenas uma colher de chá do interior dessa estrela, essa matéria pesará mais de 1 bilhão de toneladas. É tão densa que torna as estrelas de nêutrons alguns dos objetos mais extremos conhecidos. A próxima parada é o próprio buraco negro. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, elas geralmente criam uma nova, muito mais pesada. Em milissegundos ou até menos, essa estrela colapsa em um buraco negro. Mas os astrônomos que examinaram o flash de luz registrado em março acreditam em um outro resultado. Eles têm quase certeza de que viram algo nunca antes observado: o nascimento de um magnetar. Essa é uma forma rara de estrela de nêutrons com um campo magnético ultra forte. É 1.000 trilhões de vezes mais forte que o do nosso planeta. Esse campo também é tão poderoso que aquece a superfície da estrela a até 10 milhões de graus Celsius. Para colocar em palavras simples, os magnetares são os ímãs mais poderosos do universo. Seus campos magnéticos podem influenciar seriamente a vizinhança. Os átomos azarados o suficiente para se aproximarem de tal estrela são esticados em linhas finas como lápis. Se de alguma forma você chegar a algumas centenas de quilômetros de um magnetar, certamente as coisas não acabarão bem para você. O campo magnético primeiro interromperia sua bioeletricidade. Isso significa que seus impulsos nervosos não funcionariam mais. Até mesmo suas moléculas mudariam sob a influência do campo magnético da estrela. No final, você praticamente desapareceria. Se um magnetar voasse dentro de um raio de 160 mil quilômetros do nosso planeta, ele apagaria todos os dados de todos os cartões de créditos do mundo. Bem, faz muito tempo desde que houve uma supernova na Via Láctea. Mais de 400 anos, para ser mais precisa. Então, estamos muito atrasados. Aqui estão as estrelas mais prováveis de fazer boom, se ainda não o fizeram. No topo da lista deve estar a estrela do hemisfério sul, Eta Carinae. As letras gregas antes do nome da constelação indicam a classificação do brilho de uma estrela nessa constelação. Sir Edmund Halley, em 1677, registrou Eta Carinae como a 7ª estrela mais brilhante da constelação Carina, Eta sendo a 7ª letra do alfabeto grego. Pode não ter parecido muito brilhante para Sir Edmund e seus contemporâneos no século XVII, mas estudos modernos da Eta Carinae estimam que ela é 5 milhões de vezes mais luminosa que o Sol. Luminosidade é o termo técnico que os astrônomos usam e não significa apenas brilho. A luminosidade refere-se à energia total liberada em todas as frequências. Eta Carinae libera 5 milhões de vezes mais energia que o Sol. Verdadeiramente um dos colossos da Via Láctea, Eta Carinae é 100 vezes mais massiva e 240 vezes maior que nosso anão amarelo-branco Sol. Obviamente, como parece escura, Eta Carinae está bem distante, cerca de 7.500 anos-luz de distância. No entanto, mesmo a essa distância, se essa estrela se tornar hipernova, ela ainda pode impactar a camada de ozônio da Terra, interromper as comunicações por satélite e prejudicar os astronautas. 159 anos após a observação de Halley, Eta Carinae experimentou uma explosão semelhante a uma nova. Ela aumentou de uma estrela relativamente fraca para se tornar a 2ª estrela mais brilhante visível da Terra, mas apenas por um período de 27 anos. De 1836 a 1863, Eta Carinae foi a 2ª estrela visível mais brilhante, depois de Sirius, ou Sírio, a estrela do Cão Maior, e Sirius está a apenas 8 anos-luz de distância. Desde 1863, apesar de alguns surtos, Eta Carinae voltou ao seu brilho original de magnitude 4,5. Os astrônomos nos devem um pequeno pedido de desculpas, que não esperamos receber tão cedo, pela nomenclatura da magnitude das estrelas.
Quanto mais brilhante uma estrela ou planeta ou lua, menor é a sua magnitude. Assim, estrelas mais brilhantes do que primeira magnitude são magnitude zero ou magnitude negativa. A lua cheia, por exemplo, tem magnitude negativa 13. Uma estrela de magnitude positiva 4,5, como a Eta Carinae, é bastante fraca à vista da Terra, mas é claramente visível em um céu noturno sem poluição luminosa ou nuvens se você mora em qualquer lugar ao sul da latitude do Cairo, no Egito. 30 graus de latitude norte é o norte mais distante em que você pode ver essa estrela. Agora ouça, Eta Carinae está tramando alguma coisa. Tem clareado novamente e agora está mais brilhante do que em qualquer outro momento desde 1864. É uma situação complexa. Eta Carinae é realmente duas estrelas, Eta Carinae A e Eta Carinae... Qual é o seu palpite? B. Há uma terceira estrela próxima que também está interagindo com a dinâmica da estrela dupla. Meu palpite é que se chama Eta Carinae C. Explodindo em dois globos de gás incrivelmente massivos que estão se expandindo a 32 milhões de quilômetros por hora, Eta Carinae é sem dúvida uma das estrelas de aparência mais estranha que você já viu. Lembre-se, está localizada a uma grande distância de 7.500 anos-luz de nós. E se alguma coisa tivesse acontecido com Eta Carinae nos últimos 7.500 anos, tipo se tornar uma supernova, não seríamos capazes de ver, porque nenhuma radiação eletromagnética dela teria chegado aqui ainda. Os astrônomos estão acompanhando de perto a Eta Carinae porque ela pode se tornar hipernova a qualquer momento. Ou talvez isso já tenha acontecido há 5.000 anos. Nesse caso, só teríamos que esperar mais 2.500 anos para vê-la. Pois é, como eu coloco isso na minha agenda? De uma lista de mais de 30 prováveis estrelas candidatas que podem se tornar supernovas, Rho Cassiopeia é a escolha de muitos astrônomos. Outra letra grega, Rho, é a 17ª letra do alfabeto grego. Isso significa que Rho Cassiopeia é uma estrela com a 17ª magnitude aparente mais brilhante na constelação de Cassiopeia. No entanto, Rho Cass, carinhosamente, é uma das apenas 7 estrelas hipergigantes amarelas conhecidas na Via Láctea. É mais um colosso. Para ser vista na magnitude 4,5 a uma distância de cerca de 10.000 anos-luz, Rho Cass deve ser uma estrela muito grande, uma hipergigante. Colocada onde o Sol está, ela abrangeria a órbita de Marte. Mas ainda é amarela, não é uma estrela gigante vermelha. Vermelho indica uma temperatura de superfície mais fria. Rho Cass, por maior que seja, ainda é tão quente em sua superfície quanto o nosso Sol, ou até um pouco mais quente. Isso só pode significar duas coisas. No fundo de seu núcleo, Rho Cass está fundindo átomos muito mais pesados que hidrogênio ou hélio. Além disso, a estrela está produzindo muito mais energia do que uma gigante vermelha. No ano 2000, Rho Cass entrou em erupção maciça. Ela brilhou em 2 ordens de magnitude ao ejetar 10.000 vezes a massa da Terra no espaço a 4 vezes a velocidade do som. Os astrônomos detectaram a marca de óxido de titânio nessa erupção. Isso significa que Rho Cass está muito perto de se tornar uma supernova, ou, neste caso em particular, hipernova, do que costumavam supor. O ferro está apenas alguns passos acima do titânio na tabela periódica, e quando o ferro se forma, a fusão para e uma estrela entra em colapso. Rho Cass está muito perto disso, ou mais corretamente, estava muito perto, porque a erupção que vimos no ano 2000 aconteceu realmente 10.000 anos antes. Muitos astrônomos pensam que Rho Cass já se tornou hipernova, formou um buraco negro e nem existe mais. Enquanto isso, Betelgeuse chamou a atenção de todos, não muito tempo atrás. A estrela, não o filme. Ela escureceu drasticamente, aparecendo apenas 37% mais brilhante do que normalmente é. Está se preparando para se tornar uma supernova? Betelgeuse é de longe a estrela mais brilhante de todo o céu, em luz infravermelha. Esse é um fato importante, porque se relaciona com o status de Betelgeuse como candidata à supernova, como veremos em breve. Betelgeuse também é chamada de Alpha Orionis, outra designação de letra grega. Então, devemos concluir que Betelgeuse é a estrela mais brilhante de Órion, certo? Errado. É a segunda estrela mais brilhante dessa constelação. Rigel, ou Beta Orionis, é a mais brilhante. Pois é. Pode ser porque Betelgeuse é classificada como uma estrela variável semi-regular, o que me parece redundante. Seu ciclo de pulsação de aproximadamente 400 dias muda seu brilho em cerca de uma magnitude completa, passando de muito mais brilhante do que uma estrela de primeira magnitude para mais próxima de uma estrela de segunda magnitude.
Mas nunca se observou Betelgeuse escurecer tão rapidamente ou tão drasticamente como aconteceu recentemente. Como isso aconteceu? Do final de 2019 a meados de 2020, Betelgeuse passou por um período de escurecimento substancial durante um evento de ejeção de massa. A comunidade mundial de astronomia examinou atentamente a situação, e no decorrer de suas investigações chegaram alguns novos fatos surpreendentes sobre Betelgeuse. Primeiro, ela não está tão longe quanto pensávamos. A nova distância, agora mais precisa, é de 548 anos-luz. Isso é 25% mais próximo do que a medição anterior. O segundo fato novo, o diâmetro de Betelgeuse foi reduzido na mesma porcentagem. A estrela é agora conhecida por ser 25% menor do que se acreditava anteriormente. A causa do escurecimento dramático de Betelgeuse também foi determinada. A estrela gigante ejetou uma nuvem de gás que continha magnésio. A nuvem bloqueou uma grande parte da luz vinda de Betelgeuse e fez com que ela parecesse visualmente muito mais fraca do que realmente é. O magnésio não está a meio caminho do ferro na tabela periódica, o que significa que Betelgeuse está mais longe de se tornar uma supernova quanto se suspeitava anteriormente. Quando o ferro começa a se formar em uma estrela, significa que essa estrela está perto de encerrar suas reações de fusão. O passo seguinte é a implosão. Ainda não chegamos lá com Betelgeuse. Essa estrela emite a maior parte de sua energia como luz infravermelha, o que também indica que seu núcleo provavelmente ainda está queimando hélio, e não algo que aumentaria muito a quantidade de calor, como carbono, por exemplo. Betelgeuse ainda se tornará uma supernova, mas não por mais 100 mil anos. Você pode riscá-la da sua lista de supernovas por enquanto. Quanto a como pronunciar corretamente Betelgeuse, você pode dizer da maneira que quiser. Existem tantas pronúncias diferentes por aí quanto há pessoas que creem pronunciar corretamente. É uma pesquisa divertida na internet. E uma grande perda de tempo. Então escolha Betelgeuse e siga em frente. A supernova 1987A pegou os astrônomos desprevenidos quando iluminou a Grande Nuvem de Magalhães a mais de 100 mil anos-luz de distância da Via Láctea. Foi quando a atenção se voltou para uma estrela semelhante muito mais próxima da Terra, Rigel, na constelação de Órion. Rigel poderia nos surpreender e de repente virar supernova? Há algo chamado o problema da supernova, que você provavelmente deveria saber, porque pode estar relacionado com a supernova de Rigel, ou não. Parece que estrelas com mais de 17 massas solares nem sempre se transformam em supernovas. Recentemente, uma estrela gigante vermelha simplesmente desapareceu. Mais uma vez, não virou supernova, desapareceu. Isso acontecia com frequência em simulações de computador de supernovas, e agora, finalmente ocorreu na vida real. A massa de Rigel é de 21 massas solares. Em outras palavras, é 21 vezes mais massiva que o nosso Sol. Então, Rigel se tornará uma supernova ou simplesmente desaparecerá em um buraco negro que criará em seu núcleo? Astrônomos e físicos continuam seu trabalho de aprender mais sobre a dinâmica das estrelas massivas, vasculhando o céu em busca da próxima supernova na Via Láctea. Enquanto isso, podemos ficar confiantes de que nós, na Terra, não corremos perigo com os efeitos nocivos das explosões de supernovas próximas. Vivemos em um bairro estelar tranquilo e sereno, exceto por aqueles marcianos que vivem ali ao lado. Betelgeuse, uma supergigante vermelha. Essa bola de plasma fervente é uma das maiores estrelas da nossa galáxia e uma das mais brilhantes. É cerca de 500 vezes maior que o Sol, mas está pulsando, aumentando e diminuindo. No seu auge, torna-se 800 vezes maior que o seu tamanho médio. Se ela fosse um balde, acomodaria cerca de 300 milhões de sóis, mesmo que seu peso seja apenas 17 vezes maior. E aqui, a cerca de 500 anos-luz de distância, está a Terra. Lançamos a nossa nave espacial mais rápida que a luz e partimos em nossa jornada para Betelgeuse. Alguns segundos e já viajamos 390 mil quilômetros. Agora estamos perto da Lua. São 9 viagens e meia ao redor da Terra. Um foguete espacial tradicional levaria 3 dias para chegar aqui. Estamos perto de Marte agora. O voo para o planeta vermelho geralmente leva cerca de 7 meses. Vários rovers estão trabalhando aqui agora. Assim como o primeiro drone voador, o Ingenuity. A superfície marciana é 3 vezes menor que a terrestre. O planeta também é 10 vezes mais leve. As pessoas esperam construir uma colônia humana aqui em breve. Pouco depois de lá, temos que nos esquivar constantemente das rochas espaciais. Este é o cinturão de asteroides. Contém detritos e objetos espaciais de diferentes tamanhos e formas. O maior deles é Ceres. Sua superfície é um pouco maior que a área da Argentina,
e seu peso é de cerca de 1% da Lua. O peso total de todo o cinturão de asteroides é 25 vezes menor que o da Lua. Em seguida, passamos pelos gigantes gasosos Júpiter e Saturno, os maiores planetas do Sistema Solar. Também são os mais pesados, mesmo que não tenham uma superfície sólida. Então passamos por Urano e Netuno. Eles são chamados de gigantes do gelo. E bem no limite do Sistema Solar vemos Plutão, já considerado um planeta, mas agora nem está nessa lista. Depois disso, estamos a 7 bilhões de quilômetros de distância da nossa casa. A sonda espacial New Horizons levou cerca de 9 anos para chegar aqui. Aperte o cinto, estamos acelerando e passando pelo cinturão de Kuiper. Há muitos asteroides e blocos de gelo aqui. Esses são alguns dos materiais de construção mais antigos do nosso Sistema Solar. Bilhões de anos atrás, nosso mundo inteiro parecia uma nuvem desses asteroides. Estamos viajando pelo espaço escuro e alcançando o limite do Sistema Solar, a heliosfera. Todo esse tempo, estamos nos movendo com o vento solar, mas agora ele começa a desacelerar. Colide com o vento interestelar e esquenta. É chamado de choque de terminação. A sonda espacial Voyager 1 chegou a esse ponto em dezembro de 2004. Estamos nos mudando para a região onde a heliosfera termina e o espaço interestelar começa. Trata-se da heliopausa. Em 2012, a Voyager cruzou esse limite e se tornou o primeiro objeto feito pelo homem no espaço interestelar. Mas a mensagem da Voyager relatando esse evento veio à Terra quase um ano depois por causa da enorme distância. Levou 35 anos para a Voyager 1 viajar até aqui. E aqui está ela. A sonda é tão longa quanto um carro e tem o mesmo peso que 2 motocicletas. Você percebe uma placa de ouro no casco dela? É uma mensagem da humanidade para civilizações em potencial por aí. Tem fotos das paisagens da Terra, gravações da fala humana e nosso DNA. A partir de 2021, a Voyager vai estar em funcionamento por 43 anos. A sonda viajou 22 bilhões e meio de quilômetros. Isso equivale a 152 distâncias Terra-Sol. E ainda está percorrendo o espaço a 61 mil quilômetros por hora. Ainda estamos nos aproximando da estrela mais próxima do nosso Sistema Solar. É a Próxima Centauri. Estamos tão longe de casa que até mesmo a luz precisa de mais de 4 anos para percorrer essa distância. Se usássemos um foguete tradicional, a viagem levaria 73 mil anos. A razão pela qual queríamos chegar aqui foi por causa de um planeta semelhante à Terra, chamado Próxima Centauri b. É 10% maior que a Terra e um pouco mais pesado. Encontra-se na zona habitável de sua estrela hospedeira. Isso significa que a água pode existir no planeta em seu estado líquido e que a vida pode se formar aqui. Mas a própria estrela, ocasionalmente, produz erupções. Recentemente, seu brilho aumentou quase 1000 vezes. Durante esse tempo, emitia tanta radiação que, mesmo que houvesse algumas formas de vida no planeta, elas provavelmente deixariam de existir. Estamos agora a mais de 8 anos-luz da Terra. A estrela mais brilhante do nosso céu noturno é Sirius. É tão brilhante que você pode vê-la mesmo durante o dia. Mas, na verdade, existem 2 delas, Sirius A e B. Elas orbitam em torno de um centro de gravidade comum e estão se movendo em direção ao nosso Sistema Solar a quase 8 km por segundo. Isso é o mesmo que a velocidade máxima de um supercarro topo de linha na Terra. Pode colocar os pés no chão. Chegamos a um planeta potencialmente habitável a 39 anos-luz da Terra. TRAPPIST-1d. Sua estrela hospedeira é uma anã branca. Ela é fria e 10 vezes menor e mais leve que o Sol. Tem 7 planetas ao seu redor, mas TRAPPIST-1d é o mais semelhante à Terra. É apenas 30% menor e 3 vezes mais leve. Mas tem uma superfície rochosa e temperatura de 9 graus. Você se sentiria confortável aqui usando uma jaqueta. Pode ter uma atmosfera, montanhas, mares e oceanos. O que significa que o planeta pode ser adequado para uma colônia humana. Mas levaria cerca de 677 mil anos para chegar aqui usando foguetes tradicionais. E aqui está o nosso objetivo final, Betelgeuse. Levaria quase 8,7 milhões de anos para viajar da Terra para cá em uma nave espacial atual. Essa estrela é tão grande que nossa nave parece um grão de areia em uma praia gigante. Temos que voltar no tempo para descobrir o que aconteceu com ela. Primeiro havia uma bela nebulosa, ou seja, uma nuvem de poeira e detritos espaciais multicoloridos. Então, começou a encolher sob seu próprio peso.
No núcleo da nebulosa, uma reação nuclear começou. Bum! E a estrela nasceu. No começo, Betelgeuse era muito grande e quente, mas não se expandiu e permaneceu estável. Vamos olhar no coração dela. As reações nucleares no núcleo criam muito calor e energia. Essa energia produziu a força que empurra as paredes da estrela por dentro e faz com que ela se expanda, mas ao mesmo tempo é muito pesada. É por isso que a gravidade a empurra por fora. Se essas duas forças estiverem equilibradas, a estrela permanecerá estável. Mas com o passar do tempo, ela fica sem combustível, hélio e hidrogênio. É quando os elementos mais pesados no núcleo se juntam à reação nuclear. Ao queimarem, liberam mais energia e calor do que a gravidade pode suportar. E a estrela começaria a se expandir. É isso que está acontecendo com Betelgeuse agora. Já é tão grande que, se você colocá-la no centro do nosso sistema solar, seus limites encostariam no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E continuará a se expandir até esgotar completamente seu combustível. Então a gravidade vencerá. A estrela encolherá de tamanho e, em seguida, uma enorme explosão acontecerá. A explosão de supernova será tão ofuscante que Betelgeuse brilhará mais do que a Lua no céu noturno. Felizmente, a Terra está muito longe para que essa explosão cause qualquer dano às pessoas. Um forte fluxo de matéria que será injetado do local da explosão não chegará ao sistema solar até 6 milhões de anos depois. Ainda assim, o vento solar interromperá esse fluxo. Então estaremos seguros. É provável que Betelgeuse exploda a qualquer momento nos próximos 10 mil anos. Mas alguns cientistas dizem que isso não acontecerá nos próximos 100 milênios. De volta ao momento antes da explosão da Betelgeuse. Pode haver outro cenário, mais interessante. A gravidade pode comprimir o núcleo maciço da estrela com tanta força que um buraco negro aparecerá em seu lugar. Buracos negros são os objetos mais pesados do universo. Eles têm uma força gravitacional incrível. Mesmo a luz não consegue escapar da armadilha gravitacional deles. O da Betelgeuse começará a se alimentar da poeira cósmica e o que resta da estrela. Todos esses detritos e luz de outras estrelas ficarão congelados perto do horizonte de eventos do crescente buraco negro. Pela primeira vez na história, poderemos assistir ao nascimento desse objeto misterioso. Mas na realidade, Betelgeuse é muito leve para se tornar um buraco negro. Muito provavelmente, após a explosão, ela se transformará em uma anã branca, que desaparecerá gradualmente até se tornar invisível. As colisões estelares ocorrem a cada 10 mil anos e são um espetáculo incrível. Mas elas só são fascinantes de observar quando acontecem a dezenas de centenas de anos-luz de distância. Se uma estrela colidir com o nosso Sol, será um cataclismo global sem chance de sobrevivência para nada. Se isso acontecer, provavelmente envolverá uma estrela intergaláctica, ou seja, que não está vinculada pela gravidade em nenhuma galáxia e se move de forma independente pelo espaço. E uma estrela dessas já visitou nosso sistema solar. Para ser mais preciso, 2 delas. Estou falando da estrela de Chose, um sistema binário que consiste em uma anã vermelha que pesa cerca de 86 vezes mais que Júpiter, e de uma anã marrom ligeiramente menor, que é 65 vezes mais pesada do que Júpiter. Há cerca de 70 mil anos, ambas se aproximaram do limite do nosso sistema, a nuvem de Oort. Ela é uma espécie de escudo de cometas e corpos cósmicos que circunda nosso sistema solar. A humanidade já existia na época e provavelmente começou a se espalhar pelo mundo a partir da África. E as pessoas podem ter testemunhado uma luz vermelha fraca no céu à noite. E embora a estrela de Chose tenha estado a uma distância de cerca de 0,8 ano-luz do nosso planeta, seu campo gravitacional influenciou fortemente o movimento de diferentes corpos cósmicos. Mas e se essa estrela não tivesse passado e tivesse ido direto para o centro do nosso sistema solar, para o Sol? Os cientistas dizem que isso pode acontecer em 1.300.000 anos. Conheça a Gliese 710. Essa estrela tem 60% do peso do Sol e se move continuamente em nossa direção. Assim como as pessoas, há 70 mil anos, poderemos ver a luz dessa anã laranja a olho nu. Primeiro, a Gliese 710 se aproximará de nosso escudo, a nuvem de Oort. O campo gravitacional dela irá capturar alguns meteoritos e lançá-los para todas as direções. O número de meteoritos caindo na Terra provavelmente aumentará 10 vezes então. Depois disso, a Gliese 710 irá na direção dos planetas. Ela os consumirá um por um, espalhando seus fragmentos por todo o sistema. E embora pequenos meteoritos não nos perturbem muito, agora teremos uma ameaça real em nossas mãos.
Detritos de planetas do tamanho de um meteorito, como aquele que acabou com os dinossauros da face da Terra, voarão direto em nós. A estrela está cada vez mais perto do Sol, e se de alguma forma sobrevivermos aos fragmentos que caem dos nossos antigos vizinhos, a Gliese 710 terá se partido sobre nós. A gravidade e a temperatura irão simplesmente dilacerar a Terra. Ainda assim, esta visão terrível não teria espectadores. A humanidade terá evacuado a Terra muito antes, é claro. Terra, Vênus, Mercúrio. A Gliese 710 se aproximou do Sol. A estrela menor orbitará a maior, gradualmente se aproximando dela em espiral. Com o tempo, as duas se fundirão. E se o peso total exceder um determinado valor, ocorrerá um desastre. A temperatura da estrela intergaláctica aumenta e as reações nucleares dentro dela se aceleram. Aos poucos, a parte interna se aquece até uma temperatura crítica e uma supernova explode. Em alguns segundos, todas as substâncias são espalhadas no espaço e uma poderosa explosão irá varrer o que sobrou do nosso sistema solar. Mas até agora, a Gliese 710 está a 64 anos-luz de distância de nós, e ainda há uma chance de mudar de rota e passar pacificamente. E se mais duas estrelas incomuns colidirem uma com a outra? Essa é uma estrela de nêutrons. É muito pequena, com cerca de apenas 20 km de largura, mas seu peso é comparável ao do Sol. Esta esfera é extremamente pesada. Uma colisão de estrelas de nêutrons pode gerar um dos fenômenos mais misteriosos do universo. Duas delas caem no campo gravitacional uma da outra. À medida que se movem, gradualmente se aproximam em espiral. E assim que quase se encontram, dois cenários diferentes podem se desenrolar. Se o peso das duas for relativamente pequeno, após a colisão, seu peso combinado dará vida a uma nova estrela de nêutrons. Mas, se nossas participantes forem um pouco mais pesadas, quando colidirem, seu peso excederá o ponto crítico. Isso criará um campo magnético trilhões de vezes mais forte que o da Terra. Tudo isso aconteceria em apenas 1 ou 2 milissegundos e seria acompanhado por um clarão ofuscante. Essa é uma curta explosão de raios gama, considerado o evento eletromagnético mais brilhante e energético do universo. Um disco preto aparece no local da colisão das estrelas de nêutrons. É um buraco negro. Os cientistas acreditam que essa é uma das formas possíveis do seu aparecimento. Os buracos negros são tão pesados que deformam o espaço e o tempo ao seu redor. Eles têm uma força gravitacional incrível. Se algo chega muito perto de um buraco negro, é improvável que saia dele. Mesmo os fótons de luz, as partículas mais rápidas do universo, são incapazes de se livrar das garras dele. A propósito, há um buraco negro ultramassivo bem no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, e que pode pesar milhões e bilhões de vezes mais do que o Sol. Agora sabemos como nasce um buraco negro, mas o que acontece se dois deles colidirem? Os astrônomos já viram tal evento. Por cerca de 7 bilhões de anos, dois enormes buracos negros giraram em torno um do outro, se aproximando gradualmente. Um tinha o peso de 66 sóis e o outro de 85. No momento da colisão, o maior absorveu o menor e ficou ainda maior. O novo monstro negro pesava até 142 sóis. Durante a colisão, uma enorme quantidade de energia foi liberada, o equivalente à massa de 9 sóis. A energia deu ao universo uma forte sacudida, e a vibração do impacto só recentemente atingiu os telescópios da Terra. Mas dentro de 4 bilhões e meio de anos, uma colisão ainda mais significativa ocorrerá. Toda a nossa galáxia, a Via Láctea, colidirá com a de Andrômeda. Embora esta esteja a 2 milhões e meio de anos-luz de distância da Terra, ainda é nossa vizinha mais próxima. Nosso universo está se expandindo e há movimento dentro dele. Os cientistas descobriram que Andrômeda está se movendo em nossa direção a uma velocidade de 120 km por segundo. Portanto, em cerca de 3 bilhões de anos, as estrelas e o gás quente desta galáxia estarão visíveis para nós a olho nu. Então ela irá colidir com a Via Láctea em mais 1 ou 2 bilhões de anos. Ambas se movimentarão como ioiôs. Vão se aproximar e então passarão uma pela outra a uma distância muito próxima e a uma velocidade incrível. E começarão a se afastar, mas a força da gravidade as trará de volta. Aí, outra colisão terá início. Mas desta vez, elas formarão uma galáxia gigante chamada Via Lactômeda, ou Via Lactrômeda. É difícil prever o que acontecerá conosco e com nosso planeta. Em um cenário, poderemos nem perceber as consequências da colisão. Apesar de as galáxias estarem cheias de estrelas e de outros corpos celestes, elas ainda consistem principalmente de vazio. As estrelas ficam realmente distantes umas das outras.
Por exemplo, se imaginarmos que o nosso Sol é do tamanho de uma moeda, a estrela mais próxima, Próxima Centauri, estaria tão longe quanto a distância de Filadélfia a Detroit. Isso são cerca de 725 quilômetros, portanto há muito espaço entre as estrelas nas galáxias. O segundo cenário possível é quando nosso sistema solar é deixado sozinho no espaço escuro. Assim que as galáxias colidem e giram em torno uma das outras, muitas estrelas são ejetadas como em uma catapulta. Olhe para o carrossel de um parque de diversões. Quando ele gira, a força centrífuga empurra os balanços para fora. E se você soltar um deles enquanto o carrossel estiver girando, voará para muito longe. O mesmo fenômeno ocorre com muitas estrelas durante as colisões galácticas. E nosso Sol pode estar entre elas. Nesse caso, dificilmente notaremos a diferença. A vida na Terra continuará em seu ritmo normal. A única desvantagem é que nosso céu normal da noite começará a desaparecer, e com o tempo isso se transformará em um vazio negro. A última e mais improvável opção é que nosso sistema solar colida com outra estrela. Bem, nesse caso, toda a vida na Terra está condenada. Como se uma estrela como a Gliese 710 fosse colidir com o Sol. Mais de 1 milhão de terras podem caber no nosso Sol. Uma nova pesquisa mostra que entre 20% e 35% dos sóis comem seus próprios planetas, e 1/4 dos sistemas planetários orbitando estrelas como o Sol tiveram um passado caótico. A própria coisa que dá vida também pode tirá-la. Todos os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol, e todos eles fazem isso de uma forma um tanto consistente. É mais provável que tenham permanecido assim desde que entraram em cena, mas nem todos. Essa existência caótica significa que um sistema solar tinha muitos planetas na ninhada, até que o Sol hospedeiro decidiu derretê-los. Nosso sistema solar é projetado perfeitamente para que a gravidade de nenhum planeta interfira em outra. A força gravitacional em Júpiter é muito maior que a da Terra, o que significa que se a Terra se aproximasse de Júpiter, se transformaria em outra lua para Júpiter. O planeta é tão grande que, comparando, se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter teria o tamanho de uma bola de basquete. Mesmo com a melhor tecnologia do mundo, é difícil dizer se as estrelas de fato comem seus planetas. A melhor maneira de estudar isso é observando sistemas binários. Essa é apenas uma maneira científica de dizer um sistema com duas estrelas orbitando uma a outra. Normalmente, ambas as estrelas se formaram na mesma época, a partir dos mesmos gases e nas mesmas condições. Isso significa que elas devem conter mais ou menos os mesmos elementos. Quando você abre os olhos pela manhã, a luz do Sol que está viajando por milhões de quilômetros o cumprimenta. Quanto mais perto chegamos, mais quente fica. Mas os raios que partem do Sol também contêm certos produtos químicos que os tornam únicos. Os produtos químicos associados ao Sol são materiais leves como oxigênio, carbono, hidrogênio e hélio. Podem ser encontrados outros produtos nele também, mas esses são os principais. Ao estudar esses elementos, você pode aprender a história de um sistema solar com detalhes suficientes para determinar se ele foi caótico ou não. Os cientistas estudaram 107 sistemas binários compostos de sóis como o nosso, analisando a luz. Como cada sistema continha 2 sóis, eles os compararam e contrastaram para ver as diferenças. Eles observaram as estrelas com uma fina camada externa com elementos diferentes dos de sua companheira. Todos os sóis contêm elementos leves, mas há alguns que possuem elementos rochosos como ferro, silício e titânio próximos ao Sol. Esses elementos estão associados a terrenos acidentados que você encontraria na superfície, mas eles estão flutuando no meio do espaço. A camada externa mais fina é especialmente rica em ferro em comparação com as outras camadas. Muitas estrelas são gêmeas ao nascer, mas a maioria das estrelas da Via Láctea tem um amigo em um sistema binário. Isso significa que nosso Sol é único por não ter um parceiro. Mas existem algumas teorias que sugerem que o Sol pode ter perdido seu gêmeo no passado. Estaria a cerca de 184 anos-luz de distância e o chamam de HD 186302. Essa pode ser a nossa estrela da sorte. Um berçário estelar é onde nascem milhares de estrelas. Elas são feitas de gás e poeira, que gradualmente entram em colapso sob seu próprio peso. Nosso Sol pode ter começado dessa forma há 4,6 bilhões de anos. E quando elas estão maduras o suficiente, vão para o campo aberto, geralmente com seus companheiros de viagem. Na verdade, os cientistas afirmam que até 85% de todas as estrelas podem existir em pares binários ou ter mais amigos, mas mais de 50% são duplas.
O único problema é que não podemos realmente vê-la, pois se desviou de sua órbita original há uma eternidade. Mas traços dela podem ser encontrados na nuvem de Oort. Esse é um vasto aglomerado de espaço que consiste em cometas, rochas espaciais e gelo nas bordas externas do alcance do nosso Sol. Eles flutuam bastante, pois estão longe da gravidade solar e podem ser facilmente retirados de sua órbita para o espaço aberto. Voar por tal espaço não é diferente de voar por qualquer vazio aleatório do espaço. A razão pela qual alguns desses elementos leves no espaço contêm elementos de rocha que você encontraria na superfície de um planeta é porque o Sol os tirou de sua órbita e os devorou à medida que se aproximavam. Isso também acontece quando uma estrela fica muito grande em seu lugar e começa a comer tudo ao seu redor. De acordo com os cientistas, se uma estrela come um planeta, pode torná-lo caótico e girar tão rapidamente que por fim ele se desfaz. Mas não se preocupe, há uma chance muito baixa de o Sol devorar um planeta em um futuro próximo. As estrelas se formam quando uma enorme nuvem de hidrogênio e hélio cresce até entrar em colapso sob seu próprio peso. A pressão aumenta e atinge níveis extremos de calor que nem conseguimos medir. Eventualmente, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, fazendo com que o hidrogênio se funda e libere energia, contrariando o colapso da gravidade. Mas quando a força gravitacional supera a fusão do hidrogênio, a estrela começa a se expandir e se torna uma gigante vermelha. E então, depois de cerca de 1 bilhão de anos, o hidrogênio no núcleo externo vai embora, deixando uma grande quantidade de hélio nas proximidades, que se funde com o resto dos elementos ao redor. Quando todo o hélio desaparece, a gravidade encolhe a gigante vermelha, transformando-a em uma anã branca. E quando desaparece completamente, os restos da estrela liberam toneladas de gás e poeira para o espaço. Os cientistas afirmam que o nosso Sol tem entre 7 a 8 bilhões de anos restantes antes de atingir esse estágio. Mas mesmo que isso se torne realidade, não aconteceria da noite para o dia. Algo assim leva milhões de anos para acontecer. Mas e se o Sol decidisse nos devorar durante a noite enquanto conversamos? O planeta começaria a esquentar em segundos. Cada pequena mudança de grau levaria a eventos catastróficos. As geleiras poderiam derreter em questão de segundos e inundar as terras costeiras. Mesmo pequenas ilhas em áreas remotas do mundo ficariam submersas. E, à medida que o calor aumentasse, todas as áreas cobertas de neve derreteriam instantaneamente e se transformariam em climas desérticos. Alguns lugares queimariam e seus objetos do dia a dia derreteriam no local. O interior da Terra também ficaria mais quente, permitindo que erupções vulcânicas ocorressem em todo o mundo. A Antártica derreteria com o calor, assim como os vulcões entrariam em erupção. E em questão de minutos, o planeta inteiro se transformaria em fogo e cinzas antes de explodir em pequenos pedaços flutuando no espaço, alcançando áreas das quais nunca ouvimos falar. Mas não se preocupe, algo assim não vai acontecer de verdade. Caso o Sol interferisse na nossa rotação, os resultados seriam diferentes. Também esquentaria porque o campo magnético ao nosso redor nos protege da radiação solar. E uma vez que saíssemos do lugar, o campo magnético seria maculado e o calor extremo do Sol nos faria ferver. A força gravitacional seria instável, então a física da nossa vida cotidiana seria caótica. Teremos que esperar 5 bilhões de anos a partir de agora para o Sol se transformar em uma gigante vermelha. Ele vai crescer devorando Mercúrio e Vênus. Provavelmente, a Terra também estaria no menu. Se a Terra se movesse apenas 1,5 milhão de quilômetros em direção ao Sol, ela seria inabitável. Pode parecer muito, mas é apenas 4 vezes a distância entre a Lua e a Terra. Detectar a composição química dos raios solares em sistemas solares mais distantes pode ajudar os cientistas a encontrar outros planetas semelhantes à Terra. Como a atmosfera ao redor dessas estrelas devoradoras de planetas muda a composição química, podemos detectar quais sistemas solares lá fora tiveram um passado calmo. A principal coisa que devemos observar é se os planetas têm um ciclo orbital saudável. Com nada mais atrapalhando, podemos assumir que o planeta poderia seguir os mesmos passos que a Terra fez para os humanos estarem aqui. Mas esse processo demorará muito, pois existem milhões de estrelas próximas semelhantes ao nosso Sol. As chances de encontrar um planeta semelhante ao nosso são quase impossíveis nesse ritmo. Mas se for assim, então pode haver vida nesses planetas. Não haverá como saber se é vida inteligente, mas eles podem ter tido o mesmo destino evolutivo que nós. Como a Terra seria se tivesse nascido em outro sistema estelar? Fiz uma pequena pesquisa para descobrir, e os resultados foram surpreendentes.
Há alguns trópicos quentes, ventos fortes e libélulas gigantes. Mas ok, deixe-me explicar do começo. Desde 1995, a NASA descobriu mais de 4.100 planetas fora do Sistema Solar. Infelizmente, a maioria deles é de bolas gigantes de gelo como Netuno, ou gigantes gasosos como Júpiter. Mas ainda existem 161 planetas parecidos com a nossa Terra, e um deles está muito próximo de nós, na constelação Centauri. Há 3 estrelas nessa constelação. 2 delas são chamadas de Alpha Centauri A e Alpha Centauri B. Se você mora no hemisfério sul, provavelmente já viu essas 2. Elas são muito brilhantes. Por causa disso, parecem ser uma única estrela. Elas giram ao redor uma da outra muito devagar. E existe uma terceira estrela passeando não muito longe delas. É a Anã Vermelha Próxima Centauri. Ela recebeu esse nome por causa de sua proximidade com o Sol. Essa estrela é a mais interessante de todas, então vamos falar mais sobre ela. A Próxima Centauri fica a apenas 4 anos-luz e meio de distância de nós. E 1 ano-luz equivale a cerca de 9,6 trilhões de quilômetros. Pois é, se resolvêssemos ir para lá, nossa viagem de nave espacial duraria apenas 165 mil anos. Você acha muito? Para o universo é como uma piscada de olhos. A Próxima Centauri é muito mais leve e menor que o Sol. Ela também é 2 vezes mais fria que o Sol, com temperatura de 2.727 graus Celsius. É por isso que não conseguimos enxergá-la sem um telescópio. Olhando pelo lado bom, ela vai queimar por trilhões de anos, então não precisa ficar com medo de um dia ela comer você, como o nosso Sol pode fazer. E sim, nosso planeta gêmeo fica localizado pertinho da Próxima Centauri. Esse planeta é chamado de Próxima B. Eu sei, o povo não usou muito a criatividade na hora de escolher os nomes. Tomara que você não se confunda. Ele é um pouco maior e mais massivo que a Terra. Esse planeta fica localizado na zona habitável da Próxima Centauri. Isso significa que pode haver água e até alguns micro-organismos lá. Sim, é possível que algum dia encontremos vida por aquelas bandas. Mas por enquanto não sabemos muito sobre esse planeta misterioso. Ele provavelmente é rochoso, assim como nossa Terra, e tem uma paisagem parecida. Mas tudo isso não passa de teorias. Quem sabe o que o universo pode aprontar com a gente? Seria um desperdício voar 165 mil anos para se deparar com um pedaço gigante de gelo ou algo do tipo. Felizmente, é provável que não teremos que esperar tanto assim. Nossos gênios estão desenvolvendo uma tecnologia que permitirá que nos movimentemos a uma velocidade próxima da velocidade da luz. Se eles conseguirem, poderemos chegar à Próxima B em apenas 20 anos. De qualquer forma, este vídeo não é sobre a Próxima B. É sobre o que aconteceria se a vida tivesse surgido não no nosso Sistema Solar, mas na Alpha Centauri. E se estivéssemos orbitando a Próxima Centauri, ou as outras 2 estrelas? Então agora vamos imaginar que a Terra entrou no lugar da Próxima B. Vou chamar esse novo planeta de Nova Terra. Acho que também não estou sendo muito criativo na escolha do nome. Bom, antes de tudo, vamos falar da órbita. A Nova Terra deve ficar cerca de 25 vezes mais próxima de sua estrela do que a Próxima B. Caso contrário, faria um frio tremendo por lá. Vamos para um planeta um pouquinho mais próximo. Excelente. O dia ainda dura 24 horas, mas nosso período orbital é muito alto. A Próxima B gira em torno de sua estrela em 11 dias, mas faremos isso em apenas 8. Ei, uma festa de aniversário toda semana? Tô dentro. Espere, tem outro problema. Veja bem, a Próxima Centauri é uma estrela eruptiva. Isso significa que às vezes, do nada, ela lança alguns ventos estelares. Eles carregam um monte de partículas ionizadas, que depois se assentam nos planetas. Nosso Sol também faz isso, mas a Próxima Centauri tentaria nos eliminar com 2.000 vezes mais força do que o nosso Sol. Então os níveis de radiação são fora do comum, para dizer o mínimo. Não se preocupe, de boas. Tudo o que precisamos é de campos magnéticos poderosos. Eles nos ajudarão a criar uma atmosfera muito espessa que nos protegerá dos ataques da Próxima Centauri. Então, agora o clima será muito quente. Ou não. Temos mais um problema. Cientistas ainda não têm certeza sobre como exatamente os planetas da Próxima Centauri giram ao redor dela. E se eles estivessem acoplados por maré como a nossa Lua? Aí um lado da Nova Terra seria escaldante como uma panela de gordura, enquanto o outro lado seria repleto de desertos congelados. Tudo bem. Encontraremos um lugarzinho intermediário. Eu jamais imaginei que diria isso, mas nesse caso a temperatura seria amena no Polo Norte. Se tivermos sorte no processo de rotação, teremos um planeta aconchegante com temperatura amena.
A média é de cerca de 21 graus Celsius e não haverá nenhuma variação extrema. Na Nova Terra, teremos muito mais água. O clima geralmente é meio maluco. Alguns ventos fortes e chuvas bastante destrutivas podem durar muito tempo, mas podemos nos adaptar. As mudanças de temperatura serão muito mais notáveis nas montanhas. Assim como na Terra, quanto mais alto você subir, mais frio fica. Só que aqui será muito frio. Por causa disso, as montanhas e colinas terão florestas em suas bases e desertos cobertos de neve em seus topos. Mas, de modo geral, será muito parecido com os trópicos da Terra. A flora será muito rica, as árvores serão baixinhas, mas exuberantes. A atmosfera espessa também tornará o voo mais fácil, então teremos muitos animais voadores gigantes, como libélulas com uma envergadura de asas de quase 5 metros. Continuando. O céu será muito mais leve que o da Terra, e com muitas nuvens. Às vezes ele parecerá ser totalmente branco. Mas a noite de céu estrelado será linda e brilhante, e haverá 4 sóis. Nosso principal será a Próxima Centauri. Poderemos ver também 2 estrelas Alfa Centauri. E por fim, nosso velho Sol parecerá uma estrela brilhante e distante. Vou deixar você derramar algumas lágrimas de saudade da velha Terra. Há poucos planetas perto de nós, como a Próxima Centauri C. A estrela anfitriã é cercada por 2 cinturões de poeira cósmica, então prepare-se para admirar um lindo show de cores no céu durante a noite. Então, no fim, o que temos é um planeta um pouco maluco, mas verde e lindo. Então não me importaria de me mudar para lá agora mesmo. E você? Conte para nós nos comentários. Muito bem, agora sabemos o que aconteceria se a Terra tivesse nascido perto da Próxima Centauri. Mas e as outras 2 estrelas? Infelizmente, não conseguiríamos rotacionar perto de 2 estrelas ao mesmo tempo. Cientistas suspeitam que a Alfa Centauri A e B têm algum tipo de planeta em comum que salta de uma órbita para outra, mas provavelmente é muito frio. Vamos escolher a Alfa Centauri A. Assim como na Nova Terra, aqui nossas temperaturas médias são de aproximadamente 21 graus Celsius, mas agora a variação de temperatura é muito maior. Ela vai de menos 73 no Polo Sul a 45 graus Celsius no Equador. Ficaremos bem perto do norte. O dia ainda tem 24 horas e o período orbital é de 1 ano e 1 mês. É quase a mesma coisa na Alfa Centauri B, mas lá o período orbital é de cerca de 6 meses. As demais condições são muito parecidas com as da Terra. Quase nem dá para notar as mudanças nas estações. As temperaturas também não mudam muito. Seja onde for que nos instalarmos, a estrela vizinha continuará muito visível, mas provavelmente não veremos a Próxima Centauri. E é isso. Claro, todas essas coisas aconteceriam considerando condições perfeitas. Assim como na Terra, basta uma pequena alteração para mudar tudo de figura, como uma atmosfera mais fina ou uma distância maior da estrela. Tivemos muita sorte com a nossa Terra. Ainda assim, as chances de encontrar um planeta habitável são muito altas. Mesmo com algumas dificuldades, teremos cerca de 15 milhões de planetas em nosso universo onde poderemos buscar vida. Aperte os cintos, amigo entusiasta do espaço, porque estamos prestes a descobrir os segredos celestiais que foram revelados este ano. De estrelas gigantes a moléculas orgânicas, 2023 está sendo ótimo para os astrônomos. Então, vamos nos atualizar sobre toda a emoção que você pode ter perdido nos últimos meses. Em primeiro lugar, descobrimos alguns verdadeiros monstros astrais. Imagine olhar para o céu noturno e ver estrelas que não são apenas grandes, mas absolutamente enormes. Os cientistas estão usando um telescópio especial chamado James Webb para explorar os primórdios do universo. E durante sua aventura, se depararam com estrelas antigas que são 10 mil vezes maiores que o nosso Sol. Sim, você ouviu direito, 10 mil vezes! Essas gigantes do mundo estelar foram algumas das primeiras estrelas a se formar no universo, bilhões de anos atrás. Imagine um aglomerado globular como uma enorme equipe cósmica, em que cada grupo consiste de 100 mil a 1 milhão de membros. Esses aglomerados são como reuniões familiares gigantescas, com todas as estrelas nascendo na mesma época. Mas o que torna esses monstros recém-descobertos tão especiais? Bem, seus núcleos, ou suas partes centrais, são muito mais quentes do que o que vemos nas estrelas atuais. Os cientistas acreditam que esse calor intenso pode ser devido à queima de uma grande quantidade de hidrogênio em temperaturas muito altas. É como se fosse um churrasco galáctico. Algo fascinante acontece nesses aglomerados globulares. As estrelas menores se chocam com as supermassivas e ganham energia extra, como um combustível.
Mas aqui está a reviravolta. A maioria desses aglomerados está envelhecendo e as supermassivas desapareceram há muito tempo. Só podemos ver indícios de sua existência nos aglomerados que observamos hoje. Os cientistas os estudam apenas com os misteriosos vestígios de sua grande presença. A descoberta dessas estrelas monstruosas é extremamente importante para a nossa compreensão do universo. Se os astrônomos conseguirem reunir mais evidências para confirmar sua existência, seria um grande avanço. Nos ajudaria a aprender mais sobre os aglomerados globulares e como as supermassivas se formam em geral. Mas essa foi apenas a primeira descoberta fascinante de 2023. Embora a próxima seja um pouco triste. Sabe aqueles lindos anéis que fazem Saturno parecer tão chique? Bem, adivinhe só, eles podem desaparecer em um futuro não tão distante em termos astronômicos. A missão Cassini da NASA, que explorou Saturno de 2004 a 2017, reuniu alguns dados fascinantes sobre os anéis. Durante o grande finale da Cassini, quando ela fez algumas manobras legais entre Saturno, os cientistas notaram algo surpreendente. Os anéis estavam perdendo muita massa a cada segundo, toneladas dela. Isso significa que esse magnífico halo só permanecerá por mais algumas centenas de milhões de anos no máximo. Isso pode parecer muito tempo para os seres humanos, mas no grande esquema do universo é apenas um piscar de olhos. O importante é que aprendemos que anéis enormes como os de Saturno não duram para sempre. Eles acabam desaparecendo. Bem, pelo menos você e eu pessoalmente não veremos esse momento. Os cientistas têm uma teoria divertida sobre o que acontecerá quando os anéis sumirem. Eles acham que os outros gigantes de gelo e gás em nosso sistema solar, como Urano e Júpiter, também podem ter tido anéis enormes no passado. Mas, com o passar do tempo, se desgastaram e se tornaram mais parecidos com as faixas finas e estreitas de asteroides, como as que Urano tem agora. Os anéis de Saturno são feitos principalmente de gelo, mas também contam com uma pitada de poeira rochosa, proveniente de asteroides e meteoroides minúsculos que se chocam contra os objetos celestes e se fragmentam. É como uma tempestade de neve de partículas de gelo e detritos espaciais. A pesquisa também revelou que os anéis de Saturno surgiram muito depois da origem do próprio planeta. Eles ainda estavam se formando quando os dinossauros habitavam a Terra. Portanto, em termos de idade astronômica, são bastante jovens, com apenas algumas centenas de milhões de anos. Essa descoberta deixou os pesquisadores entusiasmados, porque significa que algo dramático aconteceu no passado de Saturno para criar esse impressionante disco de gelo. Mas trata-se de um mistério que está esperando para ser resolvido. Os cientistas querem descobrir o que exatamente causou a formação dos anéis e por que eles têm uma estrutura tão impressionante. Esperamos que consigam descobrir. Mas passando para algo mais otimista, temos outra notícia espacial empolgante. Recentemente, os astrônomos estudaram uma das galáxias mais distantes do universo e encontraram algo surpreendente: moléculas orgânicas. A galáxia em questão tem um nome longo, SPT-0418-47. Está localizada a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância do nosso pequeno planeta azul. Você consegue imaginar essa distância? É a mais longínqua já conhecida onde foram encontradas moléculas orgânicas complexas. É por isso que olhar para essa galáxia é como ver algo de quando o universo era apenas um bebê. Não temos ideia de como é agora. A luz que chegou até nós é de como ela era quando o universo tinha apenas 1,5 bilhão de anos. Imagine ser capaz de ver coisas de um passado tão distante. Então, o que eles acharam foi algo com um nome muito complicado, uma molécula de hidrocarboneto policíclico aromático, ou simplesmente HPA. Você deve estar se perguntando, mas o que é isso? Bem, adivinhe só, na verdade, você pode encontrá-la aqui mesmo, em nosso mundinho. Pode estar em coisas como a fumaça de motores de carros ou até mesmo em incêndios florestais. As moléculas de HPA são formadas por cadeias de átomos de carbono, e aqui está a parte super legal. São consideradas os blocos básicos de construção da vida. Imagine só, essas minúsculas cadeias de carbono sendo achadas em uma galáxia tão distante. É como encontrar uma agulha em um palheiro. Também descobriu-se que o gás que flutua por lá está repleto de elementos pesados. Isso é muito importante, pois sugere que muitas estrelas entraram e saíram de lá, criando todos esses elementos incríveis. Isso significa que essa galáxia também pode ser potencialmente rica em muitos outros. Essa descoberta abre um mundo de possibilidades e levanta muitas questões interessantes. Como essas moléculas orgânicas se formaram em uma galáxia tão distante?
E já que estamos olhando para o passado, o que poderia ter acontecido com elas durante esse tempo? Poderiam ter evoluído para a vida? Estamos apenas arranhando a superfície das coisas incríveis que estão esperando para serem desvendadas. A propósito, se é tão longe, como os cientistas conseguiram descobrir algo assim? Bem, eles tinham um instrumento chamado Telescópio Espacial James Webb. Esse aparelho sofisticado foi lançado recentemente e tem superpoderes quando se trata de observar o universo. Então, quando estavam estudando essa galáxia distante, tiveram um pequeno problema. A luz proveniente desses objetos distantes era tão fraca que era difícil de ver ou detectar. Mas adivinhe só, eles tiveram uma ideia brilhante para resolver isso e usaram algo chamado lente gravitacional, que é como um poder especial da lente de aumento da natureza. Imagine duas galáxias alinhadas perfeitamente, como em uma sessão de fotos. A luz da que está distante, a de fundo, viaja em nossa direção, mas em sua jornada passa pela do primeiro plano, que é como uma lente espacial gigante. E adivinha o que acontece? A gravidade da que está no primeiro plano dobra a luz como uma lupa, tornando-a maior e mais brilhante. É como ter uma lente de zoom cósmica para nossos telescópios. Essa curvatura da luz cria uma forma muito legal chamada de anel de Einstein. É como um halo ou um anel de luz que envolve a galáxia em primeiro plano. Basicamente, é uma forma de a natureza exibir seus poderes mágicos. Com a lente gravitacional e esses belos anéis de Einstein, os cientistas podem ver objetos distantes com mais clareza e aprender coisas incríveis sobre o universo. E graças a tudo isso, conseguiram descobrir as interações químicas ocultas das primeiras galáxias. Não é incrível? Eles estão muito animados com essa descoberta. Nunca esperavam encontrar moléculas orgânicas tão complexas em uma galáxia incrivelmente distante. Quem sabe, talvez este seja apenas o começo de uma emocionante jornada cósmica. Portanto, mantenham seus olhos nas estrelas, companheiros exploradores do espaço. O universo é cheio de surpresas. E quem sabe que outras descobertas alucinantes nos aguardam lá fora. Esperamos aprender ainda mais no futuro. Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras, tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir. O universo é repleto de maravilhas, e a Estrela Buraco Negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo. Prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro? E além disso, como elas coexistem juntos? Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora, esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados.
E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de você sabe tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom. Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1.000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol, o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão. Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos. Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1.000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam super quentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes. Eventualmente, ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto, a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto, ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo. Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias. Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias. Elas devem ter sido fundamentais na formação do universo como o conhecemos. Portanto, esses buracos negros de tamanho intermediário que elas deixaram para trás poderiam eventualmente se transformar em buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Mas ainda não conseguimos resolver esse mistério cósmico. A detecção e o estudo de estrelas buraco negro é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que em vez de uma agulha, é um objeto invisível e misterioso, e em vez de um palheiro, é a vasta extensão do espaço. Mas com a ajuda de uma tecnologia muito legal e muita inteligência, os cientistas estão chegando perto de descobrir os segredos desses gigantes celestes. Aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar nessa pesquisa. Em primeiro lugar, as ondas gravitacionais. Elas são como ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo movimento de objetos maciços. Albert Einstein as previu no século XX, mas elas foram finalmente detectadas apenas em 2015. Nós as detectamos ao observar a colisão de dois buracos negros. Essa descoberta confirmou que os buracos negros podem se fundir e que eles são uma fonte poderosa de ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que, ao estudar essas ondas, eles poderão aprender mais sobre como os buracos negros se formam e crescem. No momento, eles usam a sonda espacial LISA para estudá-los.
Ao combinar as informações da LISA com outras observações, os cientistas esperam aprender mais sobre esses objetos celestes aterrorizantes. Também podemos tentar detectar quase-estrelas observando os efeitos de sua gravidade em objetos próximos. É como tentar identificar um criminoso por suas impressões digitais. Por exemplo, se um buraco negro estiver localizado próximo a uma estrela, os cientistas podem observar a luz da estrela sendo distorcida à medida que é puxada em direção ao buraco negro. E, é claro, podemos usar nossas tecnologias, como os telescópios de raios-x, infravermelho e rádio. Isso nos permite estudar os buracos negros de várias maneiras e em diferentes estágios de suas vidas. Em outras palavras, os cientistas estão trabalhando arduamente para descobrir os segredos desses gigantes celestiais. Desenvolvemos novos telescópios, procuramos buracos negros primordiais e tentamos entender a conexão entre as estrelas de buracos negros e a matéria escura. E estamos fazendo algumas descobertas incríveis, assim como com as ondas gravitacionais. Todas essas coisas nos deixarão mais próximos de descobrir os segredos das quase-estrelas. E quando descobrirmos a verdade sobre elas, isso se tornará uma nova página em nossa história científica. Imagine sair de casa uma manhã e ver não uma, mas duas estrelas brilhando no céu. A primeira é o nosso bom e velho Sol, e a outra é Júpiter. Mas como um planeta se transformou numa estrela? E o que acontecerá agora com a Terra e seus habitantes? Antes de encontrarmos a resposta para essas perguntas urgentes, precisamos revisar algumas coisas que sabemos sobre Júpiter. O maior planeta do Sistema Solar é um gigante gasoso, o que significa que ele é composto principalmente por gases. Devido às diferenças de pressão e temperatura, esses gases se separam em camadas. Isso cria aquelas faixas vermelhas e brancas que podem ser vistas da Terra. As temperaturas no topo da atmosfera de Júpiter são insanas, podendo atingir incríveis 727 graus Celsius. O planeta também tem uma imensa atração gravitacional. Em 1995, a sonda Galileu alcançou a atmosfera de Júpiter e a cruzou a uma velocidade de mais ou menos 170.600 km por hora. Ela sobreviveu às temperaturas escaldantes e começou sua descida. E continuou se movendo mesmo quando as temperaturas caíram repentinamente e a pressão, assim como a velocidade do vento, aumentaram. Mas 58 minutos e 157 quilômetros de exploração depois, as coisas não ficaram muito bem. A pressão de 23 atmosferas e as temperaturas ainda altas acabaram com a sonda. Ela foi derretida e depois vaporizada pelo calor extremo. Se Júpiter de repente decidisse continuar crescendo, acabaria se tornando uma estrela. E sua composição permitiria isso. Uma vez há muito tempo, Júpiter ficou com a maior parte da massa que restou da formação do nosso Sol. Foi assim que ele acabou com mais do que o dobro do material combinado de todos os outros corpos do Sistema Solar. E os ingredientes do planeta são os mesmos de uma estrela, principalmente hidrogênio e hélio. Júpiter não é massivo o suficiente para entrar em combustão, mas e se fosse? Em seguida, ele se transformaria em outro tipo de corpo celeste, provavelmente uma anã marrom. Nesse caso, teria um efeito menor nas órbitas dos planetas do nosso Sistema Solar, porque as anãs marrons são mais massivas que os planetas, mas não tão massivas quanto as estrelas. Uma anã marrom geralmente tem 13 a 80 vezes a massa de Júpiter. Ela só pode se tornar uma estrela se a pressão em seu núcleo aumentar o suficiente para iniciar a fusão nuclear. Então, vamos imaginar que isso aconteceu. Júpiter se tornou uma estrela real, por exemplo, uma anã vermelha. As anãs vermelhas são estrelas com massas em torno de 7,5 a 50% da massa do nosso Sol. Também são mais quentes que as anãs marrons. Sua temperatura pode chegar a mais de 3.500 graus Celsius. Nosso Sol, em comparação, tem uma temperatura de mais de 5.500 graus Celsius. Isso significa que a anã vermelha recém-formada será muito mais fraca que o Sol. E ainda que a anã vermelha Júpiter poderia impedir que os outros planetas seguissem suas órbitas, porque não conseguiriam encontrar um equilíbrio entre as forças gravitacionais das duas estrelas. Os planetas se moveriam para mais perto do Sol ou mais perto da recém-formada anã vermelha. Se a Terra escolhesse a primeira opção, as temperaturas insanas da nossa estrela principal provavelmente eliminariam todos os seres vivos em pouco tempo. Se fosse o segundo cenário, provavelmente congelaríamos, já que Júpiter, como uma anã vermelha opaca, não seria capaz de nos aquecer o suficiente. Mas pode haver mais uma opção: os outros planetas podem ser expulsos do Sistema Solar. Se Júpiter fosse uma estrela, aumentaria muito a quantidade de radiação que a superfície da Terra receberia. Nossa atmosfera teria que nos proteger tanto da radiação vinda do Sol quanto da de Júpiter.
As anãs vermelhas são notoriamente ativas. É por isso que Júpiter, assim como o Sol, provavelmente teria frequentes ejeções de massa coronal, uma expressão chique para descrever grandes nuvens de partículas eletricamente carregadas que uma estrela libera numa explosão com enorme velocidade. Mas agora Júpiter tem um impacto significativo em nosso planeta. O gigante gasoso tem aproximadamente 318 vezes a massa da Terra, e isso também significa que tem uma atração descomunal sobre nosso planeta. Sua gravidade pode causar mudanças na órbita da Terra e mudanças climáticas a cada 400 mil anos ou mais. Quando a influência de Júpiter é mais forte, a Terra geralmente tem invernos mais frios, verões mais quentes e períodos mais intensos de umidade e seca. Além disso, se Júpiter se transformasse em uma anã vermelha, sua característica mais proeminente provavelmente desapareceria para sempre. Estou falando da Grande Mancha Vermelha, uma enorme tempestade no hemisfério sul do gigante gasoso. Suas partes mais altas estão a mais de 8 quilômetros acima dos topos das nuvens. A tempestade é quase 2 vezes maior que o nosso planeta. Em 2017, a sonda espacial Juno da NASA conseguiu coletar muitos dados sobre a Mancha Vermelha e descobriu-se que essa tempestade monstruosa desceu mais de 322 quilômetros na atmosfera do planeta. Isso é 30 a 100 vezes mais profundo do que qualquer oceano na Terra. Mas essas medições provavelmente são imprecisas e as verdadeiras raízes da tempestade podem ir ainda mais fundo. A Grande Mancha Vermelha é mais fria que o resto da atmosfera. E tenha em mente que as temperaturas de Júpiter são de 173 graus Celsius negativos nas camadas superiores das nuvens. Por outro lado, quanto mais próximo do núcleo, mais quente fica. Misteriosamente, as temperaturas mais altas já registradas no gigante gasoso ocorreram na atmosfera logo acima da Grande Mancha Vermelha. Eram mais altas que a temperatura da lava aqui na Terra. Os astrônomos acreditam que a turbulência causada pela tempestade tem potencial para produzir ondas gravitacionais e sonoras que podem ser responsáveis pelo superaquecimento. Mas a própria tempestade é mais quente no fundo do que no topo. Cientistas observam o vórtice em movimento em Júpiter há mais de 150 anos. Algum tempo atrás, os astrônomos previram que isso gradualmente desaceleraria e se tornaria menor ou desapareceria completamente. Mas acabou não sendo o caso. Depois de analisar todos os dados recebidos com a ajuda do telescópio espacial Hubble, os pesquisadores ficaram perplexos ao descobrir que os ventos nos limites externos da tempestade realmente ganharam velocidade. A velocidade do vento nas bordas da tempestade pode atingir impressionantes 643 km por hora. Isso é mais rápido que os tornados da Terra. Ao mesmo tempo, se você estivesse no centro da Grande Mancha Vermelha, não ficaria muito impressionado. Os ventos lá se movem bem mais devagar. Agora tenho outra situação hipotética para você. E se Júpiter colidisse com a menor estrela que conhecemos? Hoje, esses dois corpos espaciais estão em rota de colisão. Um spoiler: a Terra pode não sobreviver a tal encontro. Ok, conheça essa pequena anã vermelha. Ela é do tamanho de Saturno e sua gravidade é de cerca de 300 vezes a do nosso planeta. Ela normalmente flutua a 600 anos-luz de distância da Terra em um sistema de estrelas duplas. Mas hoje, por alguma razão inexplicável, quebrou todas as leis do universo e está avançando em direção ao maior gigante gasoso do nosso sistema solar. E mesmo que esse hóspede espacial seja menor que Júpiter, sua massa é muito maior, e sua força gravitacional logo começa a atrair o gigante gasoso. O calor da anã vermelha somado à sua poderosa gravidade faz com que Júpiter cresça em tamanho. A atmosfera começa a inchar porque os gases que compõem o planeta começam a se aquecer e se expandir. A atmosfera de Júpiter começa a vazar para o espaço em direção ao visitante estelar. Algum tempo depois, os gases descontrolados formam um anel brilhante e quente ao redor da anã vermelha. É uma visão assustadora, como se um buraco negro muito brilhante tivesse surgido no sistema solar. A estrela continua destruindo Júpiter, comendo pedaços do gigante gasoso, e logo a anã vermelha o engole por completo. Infelizmente, Júpiter nunca teve chance. Em vez do gigante gasoso, agora temos uma anã vermelha cercada por um anel de gases quentes. E já sabemos que isso pode acabar mal. A melhor coisa é que esse cenário é totalmente imaginário. Ufa, que alívio! Quando você olha as fotos tiradas de espaçonaves ou pela Estação Espacial Internacional, mostrando objetos iluminados pelo Sol, como a Terra ou a Lua, só uma coisa parece errada: o espaço parece vazio demais. Não tem aquele cenário mágico do céu noturno cheio de estrelas. Seria incrivelmente chato olhar para o céu no espaço, pois ele é sempre muito escuro. Durante o dia, o céu em nosso planeta-mãe é azul por causa da difusão da luz.
Isso acontece quando a luz solar passa pela atmosfera. Mas se estivéssemos na Lua ou em outro lugar do espaço, não haveria atmosfera para espalhar essa luz por aí. É por isso que o céu por lá seria sempre preto. Mas isso não quer dizer que seria menos brilhante. Se você estivesse olhando pela janela da estação espacial, veria tanta luz solar direta quanto se estivesse olhando pela janela do seu apartamento em um dia nublado, talvez até mais. Quando tiramos uma foto em um dia ensolarado, geralmente configuramos a câmera para uma exposição curta e com uma abertura estreita. Assim, só um pouco de luz entrará nela. Nossas pupilas fazem o mesmo, se contraindo sob a luz solar para não terem que lidar com tanta luz. E como é muito brilhante no espaço, o processo é o mesmo quando se tira fotos de objetos iluminados pelo Sol. Usando uma curta exposição, você pode obter imagens boas e nítidas da Terra ou da superfície da Lua. Mas isso significa que não aparecerão estrelas na foto. Lá em cima, as estrelas são relativamente opacas. Elas não emitem luz suficiente para aparecer em fotos. A boa notícia é que, mesmo lá de cima, admirar as estrelas continua sendo algo super divertido. Nosso planeta-mãe tem um céu azul que se transforma aos poucos em uma paleta laranja avermelhada no nascer e pôr do sol. Mas se você algum dia tiver a chance de assistir ao pôr do sol em Marte, verá que o processo é inverso. O céu fica com tons laranjas e marrons durante o dia e fica azulado quando o sol vai embora. Primeiro, Marte está mais distante do Sol que nosso planeta. Então, quando você estiver olhando para o Sol da superfície marciana, claro, ele será menor e mais apagado. E não é só isso, o Sol observado de Marte é apenas um ponto azul e branco cercado por um halo azul. A fina atmosfera do planeta vermelho contém grandes partículas de poeira. Elas criam um efeito chamado de dispersão de Mie. Ele ocorre quando o diâmetro das partículas da atmosfera é quase do mesmo comprimento de onda da luz dispersada. Esse efeito filtra a luz vermelha dos raios solares. Aí, só a luz azul chegaria a seus olhos em Marte. Por que a Terra não tem anéis? Todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm esses anéis, enquanto os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, não têm. Há duas teorias sobre o provável surgimento desses anéis. Eles podem ser apenas detritos que sobraram da formação do planeta, ou podem ser resquícios de uma lua que foi destruída por uma colisão com algum corpo celeste, ou que tenha sido despedaçada por uma intensa força gravitacional de seu planeta-mãe. Os gigantes gasosos se formaram mais na extremidade do nosso sistema solar, enquanto todos os planetas rochosos estão mais perto do meio. Então talvez os planetas que estão no meio estejam mais protegidos de colisões que poderiam ter formado seus anéis. Há também mais luas nas extremidades do nosso sistema solar, que poderiam ser mais um motivo que explica os anéis dos planetas que estão lá. Outra coisa, planetas maiores têm gravidade mais forte. Isso quer dizer que eles conseguem manter seus anéis estáveis após sua formação. Alguns especialistas acreditam que a Terra também tinha um sistema de anéis muito tempo atrás. Em tese, um objeto do tamanho de Marte colidiu com o nosso planeta, criando um anel denso de detritos ao redor dele. Já outros cientistas acreditam que esses mesmos detritos não formaram um anel, e sim o que conhecemos hoje como a Lua. É provável que exista um planeta gigante perambulando pelas extremidades do sistema solar, para lá de Netuno. Cientistas chamaram esse misterioso e hipotético mundo de Planeta 9. Se ele existe mesmo, certamente é parecido com Urano ou Netuno e 10 vezes mais robusto do que o planeta em que habitamos. Ele certamente gira ao redor do Sol, mas nos confins do sistema solar, cerca de 20 vezes mais longe que Netuno. Outra teoria interessante diz que o planeta 9 pode ser um buraco negro do tamanho de uma toranja, que deforma o espaço igual a um planeta grande. Apesar de um dia termos pensado que a água era uma coisa rara no espaço, ela está presente em todo o nosso sistema solar. Por exemplo, ela é encontrada em asteroides e em cometas. Ela também está presente nas crateras da Lua e de Mercúrio. Ainda não sabemos se há água suficiente para sustentar colônias humanas caso decidíssemos nos mudar para lá, mas há uma quantidade razoável de água nesses lugares. Marte também tem água, só que em seus polos. Grande parte dela está escondida nas camadas de gelo e provavelmente sob a superfície empoeirada do planeta. Europa, a lua de Júpiter, tem água. Esse é o candidato mais provável que conhecemos até o momento para nos abrigar. Existe provavelmente um oceano inteiro de água líquida sob sua superfície congelada. Na verdade, ele pode conter 2 vezes mais água que todos os oceanos da Terra juntos. Netuno é incrivelmente quente, mesmo sendo 30 vezes mais longe do Sol do que o nosso planeta e receber menos luz solar e calor. Mas ele irradia muito mais calor do que recebe.
Lá também há muito mais atividade na atmosfera do que o esperado, principalmente em comparação com seu vizinho, Urano. Esses dois planetas emitem a mesma quantidade de calor, embora Urano esteja muito mais próximo do Sol. Ninguém sabe explicar o porquê. Netuno tem ventos extremamente fortes que podem alcançar uma velocidade de até 2.400 km por hora. Será que eles é que produzem esse calor todo? Ou será por causa do núcleo do planeta e de sua força gravitacional? Existe um buraco negro monstruoso se movimentando pelo espaço a uma velocidade de 8 milhões de quilômetros por hora. Cientistas o localizaram com a ajuda do telescópio especial Hubble. Eles acreditam que ele pesa o mesmo que 1 bilhão de sóis. Ele deveria estar paradinho no meio de sua galáxia de origem, mas algumas forças gravitacionais estão fazendo-o girar sem parar. Em determinado ponto, esse buraco negro vai se libertar de sua galáxia e continuar vagando pelo universo. Ainda bem que isso só vai acontecer daqui a uns 8 bilhões de anos. As tempestades solares são tão poderosas que poderiam nos deixar na total escuridão. Em julho de 2012, a tempestade solar mais forte em mais de 150 anos passou raspando na Terra. As ejeções de massa coronal, EMCs, são bolhas gigantes de gás ionizado. Elas rasgaram nossa órbita na época. Se tivessem mirado em nosso planeta, teríamos ficado na escuridão. Precisaríamos ter que lidar com a matéria solar que atingiria a Terra, danificando computadores e causando apagões que teriam durado meses a fio. Uma tempestade solar inesperada nos atingiu em 25 de junho de 2022. Um fotógrafo até conseguiu capturar auroras surreais que incendiaram o céu de Calgary, no Canadá, e que duraram 5 minutos. Elas foram causadas pela tempestade. Estrelas vampiras existem mesmo. Elas fazem parte de uma estrela binária e podem literalmente sugar a vida de outra estrela no sistema. Elas fazem isso para continuar queimando por mais tempo. Funciona da seguinte forma: uma estrela menor com menos massa rouba o hidrogênio de sua irmã para aumentar sua própria massa. Essa estrela vampira então se torna mais quente e sua cor muda para um azul vibrante. Assim ela parece muito mais jovem. Que sacanagem, hein? A cor do universo é apelidada de café com leite cósmico. A luz vinda das galáxias e suas estrelas, bem como as nuvens de gás e poeira do universo observável, tem uma cor específica. É uma espécie de bege. O universo é dessa cor porque há mais regiões que produzem luz verde, amarela e vermelha do que as que emitem a luz azul. Quando você olha para o céu noturno, parece que não há muita coisa acontecendo lá em cima e que as estrelas sempre brilham no mesmo lugar. Por milhares de anos, os pesquisadores seguiram a ideia de que as luzes no céu eram imutáveis. Os marinheiros guiavam seus navios usando padrões estelares fixos. Há também os contornos exatos das constelações que observamos hoje, e os astrônomos as identificaram há muito tempo. Parece impossível que um dia acordemos e simplesmente não consigamos mais ver algumas estrelas. Ou será que não? Uma equipe de pesquisadores, a Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations, VASCO, estudou o céu para verificar como estão as coisas com as estrelas. Os astrônomos obtiveram os dados da Gaia, a Agência Espacial Europeia, e compararam as informações de 70 anos atrás com as de hoje para ver como o céu mudou. Para fazer o teste corretamente, eles tiveram que usar telescópios modernos e antigos. E algo realmente interessante aconteceu lá em cima. Mais de 700 estrelas dos mapas antigos estavam faltando. Se uma estrela desaparece, várias teorias podem funcionar. Mas é mais difícil quando centenas delas desaparecem ao mesmo tempo. Será que os dados estavam errados ou essas estrelas eram muito fracas para serem detectadas? Não, eles rapidamente eliminaram essa opção porque essas estrelas claramente faziam parte de suas observações anteriores. Portanto, a primeira coisa que vem à mente quando se fala sobre como as estrelas desaparecem é que elas chegaram ao ponto em que terminaram suas vidas. Podemos ter as estrelas mais massivas de todas, e estamos falando daquelas que são muito mais pesadas que o nosso Sol, e elas passam por mudanças repentinas quando chegam ao fim, o que também chamamos de supernova. É uma explosão poderosa que depois brilha por muitos e muitos meses, e ainda é visível mesmo a centenas de milhões de anos-luz de distância. Mas esse é o ponto. Você vê os traços, ao contrário daqui. Essa poderia ser uma supernova fracassada? Isso significa que talvez uma delas tenha entrado em colapso, mas se transformou em um buraco negro e consumiu os restos de dentro para fora sem causar uma explosão poderosa. Mas ninguém mencionou nenhum sinal de que um buraco negro estivesse ativo em qualquer lugar próximo a essas estrelas.
E se as estrelas tivessem se tornado menos visíveis por causa da poeira ou do gás ao redor delas? Isso é algo que pode acontecer facilmente, pois a poeira e o gás interestelares bloqueiam nossa visão de objetos distantes. No entanto, não foram encontrados vestígios de concentrações excepcionalmente altas de poeira ou gás. Nada os destruiu também. Os pesquisadores teriam visto vestígios se algo assim tivesse acontecido. Além disso, essas estrelas desaparecidas não estavam todas na mesma área, o que significa que provavelmente não houve apenas uma coisa fatal que fez com que todas elas desaparecessem. Além disso, as estrelas não estavam no mesmo estágio de suas vidas, portanto, não é possível que todas estivessem acidentalmente perto de seu fim. Elas não eram particularmente velhas ou jovens, e estavam em diferentes níveis de tamanho e brilho. Em alguns momentos, até parecia que essas estrelas não haviam desaparecido por causa de alguns eventos naturais. Talvez fosse algo relacionado a outras civilizações que poderiam estar em algum lugar no espaço. Talvez essa seja uma das maneiras de procurá-las. Poderíamos nos deparar com algumas civilizações secretas de outros planetas se observássemos cuidadosamente o comportamento das estrelas, especialmente aquelas que não conseguimos explicar. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com as estrelas desaparecidas. E, infelizmente, no momento, tudo que temos são essas teorias. Mas você precisa admitir que elas são legais. Talvez seja apenas um tipo de pós-brilho óptico causado por explosões de raios gama ou talvez até mesmo por explosões rápidas de rádio. As explosões rápidas de rádio são pulsos poderosos de ondas de rádio. Elas podem liberar mais energia em alguns milésimos de segundo do que o nosso Sol gigante libera em quase 100 anos. Ainda não entendemos realmente como essas erupções de energia funcionam. Portanto, não sabemos o que elas podem fazer. Mas ainda assim, centenas de estrelas aproximadamente ao mesmo tempo? Há entre 100 e 400 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Portanto, provavelmente veremos algumas delas desaparecerem também. Com sorte, entenderemos melhor por que essas coisas podem acontecer. É claro que os cientistas não têm certeza desse número, pois não podemos ver todas as estrelas da Via Láctea estando aqui no nosso planeta natal. Algumas são muito fracas, outras estão muito distantes ou até mesmo escondidas por poeira ou gás, mas eles presumem esses números com base no tamanho, na forma e na massa provável da Via Láctea. E entre os bilhões de estrelas, há pouco mais de 9.000 delas que podemos ver a olho nu. Se quiser ver mais, você precisa de um bom telescópio, que revelará as mais fracas que seus olhos não conseguem discernir. Muitas das estrelas que vemos no céu noturno provavelmente não estão mais vivas. As estrelas são bolas gigantes de gás que produzem luz e calor por meio da fusão nuclear. Entretanto, as estrelas também têm uma vida útil limitada e, eventualmente, ficam sem combustível e param de brilhar. Quando uma estrela passa, ela pode se tornar uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, dependendo do seu tamanho. Os cientistas descobriram que algumas das estrelas que vemos no céu noturno são velhas demais para ainda estarem brilhando. Isso significa que elas podem ter se apagado, mas ainda estamos vendo sua luz, porque ela leva muito tempo para chegar até nós. Na verdade, podemos estar olhando para o passado quando olhamos para as estrelas. Dê uma olhada em todas as estrelas que você pode ver com seus próprios olhos. Elas estão a cerca de 4.000 anos-luz de nós. Isso significa que o que estamos vendo são estrelas que surgiram há 4.000 anos. A maioria das estrelas que conhecemos existe dentro de galáxias, que são coleções maciças de estrelas, gás e poeira mantidas juntas pela gravidade. Ainda assim, há grandes áreas de espaço vazio entre as galáxias. E a pergunta é, elas poderiam ter estrelas? Parece que essas áreas do espaço não estão completamente vazias. Ainda há um pouco de gás e poeira, bem como matéria escura, que é um tipo de matéria que não podemos ver, mas sabemos que existe por causa de seus efeitos gravitacionais em outros objetos. Os cientistas descobriram até mesmo algumas estrelas isoladas nessas áreas do espaço. Essas estrelas não se formaram ali. Elas foram parar lá por acidente, o que significa que provavelmente foram ejetadas de suas galáxias por forças gravitacionais ou colisões com outros objetos. E pode haver mais dessas estrelas do que imaginamos, mas elas são simplesmente muito fracas para serem vistas da Terra. As estrelas não cintilam de fato. O que acontece é que nós as vemos assim da Terra. Parece que elas piscam por causa da atmosfera turbulenta do nosso planeta. A luz de uma estrela precisa passar por muitas camadas da atmosfera. Nem todas as camadas são igualmente densas, o que faz com que a luz seja ligeiramente desviada e mude de cor e intensidade. Há uma estrela chamada Sirius que, às vezes, brilha, cintila e pisca tanto.
que algumas pessoas até tendem a dizer que se trata de algo extraterrestre. Isso se deve ao fato de que Sirius é muito brilhante e geralmente está baixa no horizonte, o que significa que ela experimenta mais desses efeitos especiais da atmosfera da Terra. Quando no espaço, os astrônomos e astronautas que observam as estrelas de lá não as veem cintilando. Ei, quer ouvir algo legal? Eu, você, seus amigos, o resto da humanidade, somos todos feitos de poeira estelar. Os elementos que compõem os corpos humanos e toda a vida na Terra foram formados no interior das estrelas. Os blocos de construção da vida, como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, foram criados no interior das estrelas e acabaram sendo liberados no espaço quando as estrelas desapareceram. Esses elementos então se tornaram parte de novas estrelas, planetas e, por fim, da vida na Terra. O ferro em nosso sangue foi criado nos núcleos das supernovas, que são explosões maciças que ocorrem quando as estrelas se apagam. Alguns dizem que até mesmo o cálcio em nossos dentes e ossos provavelmente vem de estrelas em explosão. O oxigênio em nossos pulmões foi criado nos núcleos de estrelas maciças antes de ser liberado no espaço por meio de supernovas.